Abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 39 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E quando acabaram de cumprir segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica, onde Deus colocou em meu coração, para que a gente meditasse um pouco sobre nossa vida cristã, perante a Cristo, e que nós possamos meditar nós mesmos naquilo que Deus quer para conosco, a sua vontade, e nós examinarmos a nós mesmos, a nossa relação com esse amigo Jesus. Essa é o que está no meu coração, e eu também estou dentro desse propósito dessa palavra. Eu também estou sujeito a esta palavra, Então, a primeira coisa que nós vemos, antes de chegar propriamente nesse texto, nós vamos falar primeiro do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus deu-se de forma maravilhosa, numa virgem que estava em Nazaré, e ali chegou o anjo Gabriel e deu-lhe a notícia do nascimento de Jesus, que seria ela a mãe de Jesus, que seria concebido nela o Filho de Deus. E ela ficou meio atordoada, meio assim preocupada, e o anjo Gabriel disse a ela, para ela não se preocupar, porque aquilo era obra de Deus, e seria nela concebido Jesus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vemos é o nascimento de Jesus. E esse nascimento de Jesus, nós também podemos olhar para a nossa vida no momento que nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador. Este paralelo que eu quero fazer com os irmãos. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele passou a fazer parte da nossa vida. Agora Jesus nasceu dentro de nós. É esse paralelo que eu quero trazer para os irmãos, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador.
Então, a primeira coisa que nós recebemos para que isso acontecesse foi alguém que pregou para nós o Evangelho. As boas novas que Maria recebeu, dizendo que nela nasceria o Filho de Deus, nós também recebemos a mensagem de Deus através da pregação do Evangelho. E fica aí, irmãos, a importância de falarmos de Jesus Cristo para as outras pessoas e valorizarmos as pessoas que falaram de Jesus na nossa vida. Porque foi dessa forma que Jesus pôde participar da nossa vida. Então, naquele momento que Maria recebeu a notícia, nós também recebemos o Evangelho, porque Jesus deu uma ordem. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E você creu. Alguém falou para você, ou seu pai, ou sua mãe, você creu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, eu estava com 2 filhos no colo, um filho no colo e minha esposa no outro. E nós estávamos longe de pai, de mãe crentes, minha esposa nunca havia sido crente, mas eu era um crente desviado desde os 13 anos de idade. Mas Deus falou conosco aquele dia de forma tão particular, que nós 2 levantamos a mão e aceitamos Jesus Cristo definitivamente na nossa vida. Uma obra tão maravilhosa, com a participação do Espírito Santo, que nos convenceu da necessidade de ter Jesus. Porque meu pai já havia tentado isso, minha mãe já havia tentado fazer isso. Por palavras, não somente por palavras, mas pela oração. E assim fez meus pais, anos e anos, anos e anos. E minha mãe aconselhando. Tudo aquilo que nós fazemos, né, quando os nossos filhos estão desviados, estão fora do caminho do Senhor. E assim, irmãos, eu aceitei a Jesus. Então Jesus passou a fazer parte da minha vida. E Jesus nasceu quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor. E quando Jesus nasceu, irmãos, ele foi circuncidado. E era feito assim naqueles judeus, porque assim dizia a lei. Então Jesus foi circuncidado. Era a marca no corpo do homem para que fosse identificado como um judeu. Inclusive, segundo constam, na guerra que houve, muitos eram identificados judeus ortodoxos dessa forma. Esse é judeu. Então, era uma marca, irmãos, que foi feita para que ali fosse identificado como judeu. Aquele que tinha aliança com Deus. Porém, nós temos uma marca. A marca, ela dá sentido de propriedade, dá sentido de proteção, dá sentido de ser pertencente a alguém. Nós temos a marca, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós aceitamos Ele como Senhor, e agora, para que não é somente aceitar, mas o Senhor enviou para todo aquele que crê o Espírito Santo de Deus para fazer parte da sua vida e ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Para aqueles que têm a circuncisão no coração, não mais no corpo, mas no coração, porque a lei era no corpo, mas na nova aliança, essa circuncisão é no coração. Então nós precisamos ter essa marca para ser identificado como cristãos, verdadeiros cristãos. E assim nós fizemos. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Fomos circuncidados quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! E a nossa vida continuou. A nossa vida continuou, mas de uma forma diferente. Porém, Jesus Cristo foi apresentado ao templo no 8º dia, circuncidado e apresentado no templo. Veja, irmãos, que aquilo era algo importante e até hoje nós apresentamos
as crianças no templo, né? Apresentamos a Deus, não batizamos, né? Não batizamos crianças, mas nós também fomos apresentados a Deus através do Evangelho e também, irmãos, nós descemos as águas, completando todo o ciclo do cristão, descemos as águas do batismo. Já numa idade de discernimento, já numa idade que nós sabíamos o que estávamos fazendo, conscientemente descemos as águas do batismo. E assim se completando todo o processo de conversão do homem. E ali o homem declara publicamente que ele serve ao Senhor, que ele é servo do Senhor. E ali ele declara, perante Deus e perante os homens, que ele agora é um servo de Deus. E esse foi todo o nosso trajeto, não é verdade, irmãos? Esse foi o nosso trajeto de vida, até chegarmos ao templo, né? E lá no templo existia um homem que sempre estava no templo, chamado Simeão. E Simeão estava esperando a salvação, estava esperando aquele que seria o Salvador. E orientado pelo Espírito Santo, ele foi ao templo e encontrou Maria, e encontrou José com um menino. E ele recebeu aquele menino, e apresentou a Deus, e disse, agora, Senhor, pode me despedir, porque eu vi a salvação que tu preparaste perante a face dos homens. Porque havia uma promessa a ele, dizendo que ele não morreria se ele não visse, antes que ele visse o Salvador. E ali Jesus apareceu a ele, irmãos, né? Como apareceu já a mim e apareceu a você em tanta situação. E ali também tinha uma mulher, Ana, uma mulher que era viúva, que estava ali orando no templo, participando do templo, e ela começou a falar de Jesus constantemente. Então eu enxergo essa mulher como a primeira mulher que começou a falar de Jesus Cristo constantemente, diretamente, porque ela, quando viu aquele menino, começou a falar dele, diz a Bíblia. Que coisa maravilhosa, irmãos, é falar de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é ser conduzido pelo Espírito Santo para falar com o Senhor. E assim foi a nossa vida. Mas o inimigo de Deus não se agrada, irmãos. Quando nós se aproximamos do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, há muitos testemunhos entre nós, há muitas coisas que aconteceram entre nós, que queriam que nós abandonássemos a nossa fé. Eu creio que se eu perguntar aqui, muita gente vai dizer, eu tive essa situação. E uma das coisas que nos fazia querer que nós saíssemos dos caminhos eram os amigos. Os amigos que não conheciam Jesus. Os amigos queriam que a gente voltasse para lá. Os amigos não criam que aquela obra era de Deus. E falavam, isso é pouco tempo, ele já vai voltar. Em muitas casas, em muitas situações, eram parentes. Muitos irmãos tiveram dificuldades e contrariedades para servir a Jesus, porque tiveram que enfrentar famílias. Não é verdade, irmãos? Muitos tiveram condições contrárias para poder servir ao Senhor. Então, irmãos, assim como Jesus teve que fugir para o Egito, para que não matassem ele, porque o anjo instruiu ao seu pai e sua mãe para que fugisse para o Egito. Assim fomos nós, irmãos. Nós começamos a fugir dessas situações. Nós começamos a fugir das coisas que o mundo oferecia para nós. Nós começamos a fugir dos convites, porque queriam matar a nossa fé em Jesus. Queriam destruir tudo aquilo que o Espírito Santo vinha construindo em nossa vida. Mas nós resistimos e fugimos. Fugimos, irmãos. Fugimos do pecado.
fugimos das coisas que queriam que eu e você não estivesse aqui ouvindo, nem sentindo a palavra de Deus, nem sentindo a bondade de Deus para conosco, fazendo com que nós não entendêssemos o plano de Deus na nossa vida. Nós fugimos dessas coisas e hoje estamos aqui. A sua glória a Deus, seu louvor a Deus, irmãos, você teve que fugir, você teve que deixar coisas para trás, assim como fez José, Maria e Jesus, porque queriam matar a nossa fé. Bom, a Bíblia diz então, irmãos, que Jesus crescia e se fortalecia. Eles voltaram novamente para a sua terra, eles voltaram para Nazaré, e ali o menino crescia, se fortalecia, o menino ia como humano, né, na sua natureza humana, como qualquer menino. Trabalhava, aprendia os ofícios do seu pai, e ele era como qualquer outro menino. E a Bíblia relata Jesus até os 12 anos. Depois, há um tempo, até Jesus chegar aos 30 anos, onde começa seu ministério. Então, nós também, nesse tempo que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós também fomos crescendo. Veja, irmãos, que muitos de nós aceitamos Jesus sem saber sequer orar. E hoje, você tem pessoas aqui que são extremamente pessoas de oração. Nós temos pessoas no púlpito que aceitaram Jesus Cristo sem saber orar. E alguns deles hoje são até pastores. Nós somos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Nós aprendemos a orar, nós aprendemos o que é jejuar, e nós praticamos também o jejum. Nós aprendemos a ler a Bíblia, nós aprendemos a amar como Ele ensinou, aprendemos a congregar, aprendemos a estar juntos como igreja, aprendemos a anunciar o Evangelho, aprendemos a louvar, aprendemos a ensinar. Olha quanta coisa mudou na nossa vida desde que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Quanta coisa de crescimento na direção do Senhor aconteceu conosco em nossa vida, né? Então nós sabemos que isto é obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porém, assim como nós crescemos, assim como Maria estava com Jesus, lá na festa da Páscoa, como nós lemos, acostumado todo ano ir à festa, e a sua família para Jerusalém, que ficava no alto, e eles subiam a Jerusalém, e no caminho de Nazaré até Jerusalém, era uma caminhada, irmão, de dia. Acontece que, nesse trajeto, irmãos, eles iam em famílias, iam em grupos, porque nesse trajeto havia ladrões, havia pessoas que praticavam mal, havia animais, então eles andavam em grupo, assim como nós, como uma congregação caminhando para o céu. Eles iam em grupo porque sabia que naquele caminho, naquele trajeto, havia perigos, ladrões e salteadores, e o salteador mais famoso e mais conhecido tem nome: Barrabás. Jesus, inclusive, na história de Jesus na terra, nós sabemos que Barrabás foi um dos que foram soltos. Ele era um ladrão salteador. Então esse povo ficava no caminho, e Jesus também falava nas suas parábolas sobre o samaritano, o bom samaritano. Na sua parábola Jesus ensinava, porque naquele tempo existia ladrões e salteadores. Então Jesus usava aqueles exemplos da sua época, do seu tempo, para ensinar.
E tudo aquilo que nós ouvimos de Jesus era da sua época, era do seu tempo. Então ele falava do bom samaritano, mas ele falava de alguém que foi roubado e foi espancado. Mas se tratava de um perigo da estrada. Então, quando eles iam à festa, tinha vários motivos. E eles andavam em grupo para ir para Jerusalém. E esse grupo simboliza a igreja. Estarmos juntos, unidos, numa unidade só, para caminhar para o céu. Isso significa que nós precisamos estar sempre. Podemos ter discordância, podemos até como Paulo e Barnabé, Paulo e Marcos tiveram suas discordâncias. Isso é bíblico, também há, nós somos seres humanos, cada um tem a sua posição, muitas vezes, cada um tem um momento que não se concorda, mas a Bíblia diz que Paulo mencionava Marcos lá no final. O motivo da discussão com Barnabé foi João Marcos, mas lá no final do Evangelho nós começamos a ver Paulo falando que Marcos era extremamente útil para ele. Então houve um perdão, houve um acerto, houve ali algo importante para que eles ficassem juntos. Então, irmãos, a unidade da igreja, ela é fundamental, e isso agrada a Deus e é bom para nós. Porque quando estamos na igreja, nós ouvimos e vemos exemplos que nos ajudam a crescer. Porque nós não só aprendemos, nós aprendemos, na verdade, de várias formas. Vendo, olhando, fazendo aquilo que é bom e também fazendo aquilo que não é bom. Nós vemos a fé, nós vemos o testemunho de irmãos. Isso é igreja, isso agrada a Cristo e é bom estar na igreja. Esse é o melhor lugar que tem, irmãos, porque lá fora o caminho é largo, mas leva para a perdição. Na igreja, servir a Cristo, o caminho é estreito, mas leva para a salvação. E uma coisa é certa, Jesus falou, vocês vão por esse caminho, mas eu lhe digo, o fardo que vocês vão carregar é leve. Isso é maravilhoso, irmãos. O fardo que nós carregamos é um fardo leve. Porém, irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Eles estavam há todos os anos na festa, mas quando eles retornaram da festa, quando eles retornaram daquilo que eles tinham ido com o propósito de adorar a Deus, obedecer à lei, que era ir até lá, Maria, José, os seus familiares, seus amigos voltaram na mesma caravana, voltando para Nazaré. Mas houve um fato que chamou a atenção a mim quando li essa palavra. Cadê Jesus? Eles tinham andado um dia. Cadê Jesus? Isso me chamou a atenção na minha vida cristã. Na minha caminhada, eu posso estar, irmãos, de uma certa forma, achando que Jesus está comigo. Eu posso estar numa época da minha vida, na minha caminhada, achando que Jesus está comigo, como estava Maria e José, achando que Jesus estava ali. Talvez a distração, talvez por estar sempre ali com Jesus, chegou um momento que Maria e José não se preocuparam mais com Jesus. Jesus não estava ali, e eles achavam que Jesus estava ali. Quando nós dizemos que Jesus está entre nós, é uma verdade, mas se nós estivermos fazendo a sua vontade, nós não podemos nos distrair, não podemos ter a autoconfiança e achar que todo o tempo que nós servimos ao Senhor, nós podemos deixar de fazer coisas que Jesus disse, faça assim. E há tantos anos você faz assim, e agora você começa a não dar mais importância do faça assim que Jesus disse. Isso me chamou a atenção, irmãos, veio ao meu coração,
para eu prestar atenção nisso. Os seus pais estavam confiantes que Jesus estava ali, mas o menino não estava. E eles demoraram a perceber que o menino não estava ali. Oh, irmãos, isso me chamou a atenção, subiu ao meu coração e eu disse: é esta palavra. Eu sou crente há mais de 20 anos. E cai sobre mim esta palavra dizendo: presta atenção, vê se o que você está fazendo, se Jesus vai estar ali. Nessa caminhada cristã que você está indo para o céu, presta atenção. Elias, se Jesus está ali no que você está falando, no que você está fazendo, no que você está adorando, presta atenção, Elias. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A autoconfiança. Achar que pequenas coisas Jesus não está vendo. Achar que situações provocadas por mim, que Jesus está aprovando. Oh, aleluia, irmãos. Essa palavra é para salvação. Essa palavra que Deus colocou no meu coração é para nós chegarmos todos juntos no céu, irmãos. Para que ninguém fique para trás. Aleluia. Porque Maria e José andaram um dia procurando Jesus. É tempo, irmãos, um dia procurando um filho. É uma aflição tremenda para uma mãe, para um pai, porque eles se distraíram, porque eles foram autoconfiantes, achando que Jesus estaria indo atrás deles, mas agora eles teriam que ir atrás de Jesus. Aleluia. Jesus entregou-se à cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos salvar. A salvação já está, o plano está completo. Cabe a nós ir agora servi-lo, porque Ele já derramou seu sangue na cruz do Calvário. Cabe nós agora estarmos: Senhor, quero te servir e te seguir. Cabe a nós agora buscar: Senhor, tem misericórdia de mim. E estar com sempre os olhares para Ele, autor e consumador da nossa fé. Não vamos nos distrair, não vamos dar brecha para nós passarmos aflição, porque muitos irmãos, e nós vemos sempre chegar notícias de homens até de púlpito, de homens na igreja, de homens em tudo quanto é lugar, homens que se distraíram, que acharam que Jesus não estava vendo, acharam autossuficientes, que nada ia acontecer. Quando se vem a notícia: olha, aconteceu isso, não posso crer, aquele lá não pode ser. Aleluia, que nós tenhamos graça de suportar todas as coisas e não tirar os olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Bíblia diz, queridos irmãos, que eles então retornaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. Jesus não estava com eles, mas eu quero dizer para os irmãos que esse voltar é como se arrepender-se, é buscar socorro, é buscar a Cristo como Senhor novamente da vida, é novamente voltar-se atrás e falar: eu preciso do Senhor. Eu passei 20 anos fora da igreja praticamente, irmãos. Eu passei um tempo, e eu creio que muitos passaram por isso, porque eu passei talvez no mesmo tempo. Se você for ver testemunhos no púlpito, no coral e tantos outros, você vai ver de irmãos que se desviaram um dia, mas caiu em si como filho pródigo e disseram: eu quero Jesus novamente.
E seus pais voltaram para Jerusalém. Voltaram a buscar Jesus Cristo. E eu digo para os senhores que quando eles voltaram pelo caminho, eles voltaram só. E lá estava ladrões, e lá estava feras, estava tudo que é ruim naquele deserto que existia no caminho até Jerusalém. E eles voltaram só. Os dois voltaram para Jerusalém buscando ao Senhor. E eles passaram, como eu passei, e quantos de nós passamos tempo em nossa vida, correndo o perigo de morrer sem a salvação. Quantos de nós passamos por situações que o Senhor ainda teve misericórdia de nós e nos guardou no mundo enquanto nós estávamos lá. Mas eles tinham no seu coração que eles tinham que encontrar Jesus. Aleluia! E assim, irmãos, muitos que se desviaram, saíram da igreja, estão no mundo correndo um risco tremendo, correndo a qualquer momento não vai ter mais oportunidades, porque com a morte que chega, não conseguem reverter mais. No leito da enfermidade, consegue-se ainda, se fizer de todo o coração. Assim aconteceu com familiares da minha esposa, que quando nós aceitamos Jesus, começamos a evangelizar a eles, e é sempre não. E eu também fazia parte do mesmo samba que eles faziam. Eu fazia parte também das mesmas coisas que eles faziam. E nós começamos a falar da nossa transformação interior. Começamos a falar para ele de Jesus Cristo. E eles não quiseram. E um deles era borracheiro. Eles foi atender um dia um chamado de consertar um pneu na Avenida Marginal, lá em São Paulo, aquele movimento de caminhão. E o caminhão estava na via expressa, e ele foi lá, na volta o caminhão atropelou, irmãos. Meu cunhado ficou em coma, muitos dias. Mas quando ele voltou, começou a abrir os olhos e começou a compreender. Minha esposa evangelizava ele chorava. E ele fez um sinal no convite que minha esposa fez a ele, se ele queria aceitar aquele Jesus que nós falávamos. Ele aceitou, irmãos, com um sinal em sua mão. Eu creio que ele está na glória, mas ainda havia vida. Havia vida. Mas acontece que Maria e José encontraram Jesus. Oh glória! Oh glória quando nós encontramos Jesus novamente, irmãos. Oh glória quando nós nos entendemos que nós estávamos fora da vontade de Deus e voltamos para Ele e entendemos que nós não podemos ficar sem Ele. E eles voltaram e encontraram o menino no templo. Olha, irmãos, o templo era o lugar mais sagrado que existia. Era o lugar aonde todos os judeus se reuniam para adorar, para louvar, para apresentar seus sacrifícios a Deus. Mas esse templo naquela época, era o templo que existia. E eles encontraram Jesus lá. Mas no nosso templo, nós somos o templo. Nós somos o templo de Deus em nossa vida. Então, nós temos que ter Jesus no nosso interior, nós temos que encontrá-lo dentro de nós, se manifestando, o Espírito Santo se manifestando em nós, porque isso nos mostra a comunhão que nós temos com Cristo. É o Espírito Santo que nos faz entender e compreender o glória a Deus e o louvor, aquilo que sai do nosso coração, é porque nós estamos em comunhão com o Senhor. Porque quando nós estávamos no mundo, essas coisas não aconteciam. Nós meditarmos no que Deus falava, isso não acontecia. Mas quando nós aceitamos a Ele, o templo passou a ser nós. É dentro de nós que tem que haver isso, este movimento. É esse templo aonde nós nos encontramos com Jesus Cristo.
nós passamos a ser então o templo do Espírito Santo. E essa comunhão com Cristo é que nos faz, irmãos, é esse caminho que nos faz nos sentir que nós estamos a caminho dos céus. Queridos, e ele disse: estou tratando do negócio do meu Pai. Maria não entendia. Meu filho, por que você fez isso? Nós estamos aflitos. Estou tratando negócios do meu Pai. Os negócios de Deus na terra. O negócio de Deus na terra é a salvação dos homens. O negócio de Deus na terra é o sacrifício de Jesus para que eu e você tivéssemos a oportunidade e o direito de chegar, eis-me aqui, Senhor, e Ele ouvir você. A salvação através de Jesus Cristo, o negócio de Deus na terra, porque Ele mandou seu Filho a um sacrifício para a salvação da humanidade. O Evangelho para todos que creem. Esse é o negócio de Deus na terra, para que todos que estão na terra, que crerem em Cristo, subirão e com Ele morarão a eternidade toda. Queridos, e desceu com eles, a sua mãe e seu pai voltaram. Eles desceram para Jerusalém, de Jerusalém para Nazaré. E significa, irmãos, que eles estavam em comunhão com Jesus. Jesus agora estava com eles. Eles estavam voltando para casa com Jesus. E essa mensagem que nos deixa, irmãos, para nós sempre estarmos com o Senhor. Independente da circunstância, independente da contrariedade, porque na contrariedade, na fraqueza, é que nós somos aperfeiçoados. É nas dificuldades onde a nossa fé é acrescida. E como o irmão falou, é no momento mais difícil que o milagre acontece. Quando o homem não mais vê saída, é quando o milagre acontece. E eles foram com Jesus para a sua casa. E a Bíblia diz que o menino crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus. E você também. Com Jesus, a tua fé cada dia aumenta, através do ouvir da palavra de Deus. A cada dia o seu amor é acrescido por Deus e também para com os teus irmãos. A cada dia que você ouve a palavra de Deus, você quer estar unido, não querendo andar sozinho. Quer estar unido em fé, quer estar unido na comunhão, na congregação e também crescendo em sabedoria, que é temer a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nesse dia do amigo, que o amigo Jesus deu a sua vida. Seu amigo Jesus não faz média. Seu amigo Jesus não quer o teu mal. Ele não quer fazer para massagear o teu ego. Ele quer levar você e eu para todo sempre morar com Ele. Não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada que nós passamos nesse mundo. Mas nós não podemos nos distrair. Não podemos ter a autoconfiança, mas ficar na dependência. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Agradeço a atenção dos irmãos e que Deus, o Senhor e o Espírito Santo de Deus tenha falado. Porque, irmãos, não tem coisa melhor na vida do homem, é ouvir Deus falar. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu, com a permissão do irmão, tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que ainda não é crente? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, que precisa de uma oração, que precisa se fortalecer para voltar aos caminhos do Senhor? Não posso deixar de fazer
isso. Porque senão a minha pregação para mim não tem valor. Se eu não oferecer a Cristo, se eu não oferecer a solução dos problemas, se eu não oferecer a salvação que me veio de graça, que valor tem a minha pregação? Por isso eu estou lhe apresentando Jesus. Se você crer e querer e precisar, vem à frente que nós vamos orar. Se não, que Deus abençoe e que o Senhor nos leve juntos para ver Jesus, para ver Abraão, para ver Jacó, para ver Isaac, para ver Elias, para ver José, todos em volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.